Vamos aqui para 2 Samuel 11, versículo 1. Você que assistiu ou ouviu o programa ontem da Bispa, você já vai estar familiarizado com essa passagem. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Que coisa, né? Aqui, esse culto, ele é eu quero fazer um paralelo aqui sobre, começando já com Davi, sobre 2 tempos na vida dele. O primeiro tempo foi, aliás, a passagem que foi do programa ontem foi a passagem do Saul. É por isso que eu falei do programa, porque esse é o paralelo. Davi, por um tempo, e eu quero que você se esforce para chegar ao máximo da sua capacidade de entendimento, ao máximo da sua capacidade mental, para ver o máximo de pontos que você conseguir dessa passagem. Davi, quando estava vivendo como um nômade, aquela fase da vida dele, lembrando que a nossa vida é feita de fases. E aí, falando do ministério e falando da bispa, ela, até no vídeo, né, que a gente viu, mais uma vez nós lembramos que teve aquela fase dos 7 anos. 7 anos de doença, 7 anos dividindo a residência dela entre casa e hospital. 7 anos daquela tensão, aquela possibilidade real de perder o filho doente, de vê-lo morrer de uma maneira ou de outra, vê-lo ficar deficiente, com sequelas mentais, com sequelas físicas, que ambas comprometeriam o seu futuro. Mas como ela ainda disse, o dia que aquilo terminou, ela ouviu de Deus. Acabou. Essa fase passou. Né? Esse tempo na sua vida terminou. Isso aqui não vai ser mais um problema para você. Tanto que ela fala que depois até gripe, né? Até
outros tipos de coisa era mais difícil dele pegar, até do que as demais crianças. Por que eu estou abrindo eu estou esticando, estendendo aqui o nosso alcance para que você perceba, principalmente quem anda questionando, sabe, resmungando, e já numa atitude tanto ingrata como estúpida. Até porque sempre quando tem gratidão, a gratidão, se ela não for no máximo prima, ela é no mínimo irmã. Eu acredito que irmã gêmea, mas não gêmea idêntica, é aquela gêmea, é aquele gêmeo que não é igual, sabe? É o gêmeo diferente, que tem um nome também, né? Me ajuda aí, porque eu não lembro do nome. Que tem os gêmeos univitelinos que falam, né? E tem os gêmeos diferentes. Então, a ingratidão, para mim, é irmã gêmea da estupidez. Tem ingratidão? Pode dar uma olhada que você vai ver estupidez ali. Então, talvez aquela pessoa que está, porque isso aqui não sei o quê, porque tem promessa, mas nunca, ó os exageros, nunca se cumprem. Ah, porque eu recebi uma palavra, mas na minha vida não acontece. Davi não recebeu uma palavra. Davi recebeu uma unção. Não foi uma pregação, não foi um culto. Não. O homem de Deus, o profeta, cruzou o país correndo vários riscos, amando de Deus, para ungí-lo rei de Israel. Começando, gerando ali uma situação entre os irmãos dele. Davi é ungido por Deus. Ungido pelo profeta de Deus. E ele se habilita. Cada vez que o rei o chamava, ele vai, ele atende, ele não foi rebelde, não. Ele não foi um inútil, não, ele foi útil, servo. Toca aqui para mim a harpa, Davi. Tocou. Ao mesmo tempo, o pai dele chama ele, Davi cuida das ovelhas, Davi cuidou. Davi agora vai levar lá alimentos para os seus irmãos, ele levou. Ele vê o Golias, mata o Golias, ele venceu por Israel, venceu pelo Senhor, venceu por Saul. Vem aqui agora, toca para mim de novo. Tocou. Só que a fase do Saul era uma fase de perturbação. E a Bíblia fala, está lá, não é passível de interpretação, está escrito que aquele espírito mau que perturbava Saul vinha da parte do Senhor. Então a gente precisa, né? Esse versículo aqui, ó, escreve no seu caderno, põe no seu celular, põe adesivo no seu carro, escreve com batom aí no seu espelho. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A gente precisa, essa palavra, o Senhor, assim, se fosse clara de ovo, já teria virado chantilly, porque, ó, Deus batendo, ó. E tá batendo que bate, ó.
busca discernimento do tempo, discirna os tempos, discirna os tempos. Então, eu vou te ajudar a discernir tempo. A gente discerne tempo entendendo, reconhecendo, e a gente faz isso lembrando do que está registrado, é necessário, tem um propósito, e aí nós olhamos para trás e entendemos o presente. Por quê? O tempo é dividido por fases. Tem as fases do ano, tem as estações, tem as fases da lua, tem a divisão do dia, de que é manhã, que é dia e noite. A vida tem fase. Então o Saul, perturbado, e Deus permitindo, não tem nada fora do alcance de Deus. Pode parecer que eu perdi o controle, não é que eu perdi o controle, Deus às vezes tira o controle de quem aparentemente devia ter o controle da situação. E se por um lado Saul achava que ele tinha um controle, ele não tinha. Ele era o rei, ele manipulava o exército, ele manipulava as autoridades, ele manipulava o dinheiro, ou seja, ele gastava o dinheiro de Israel onde ele queria. Mas ele não tinha um controle. O controle estava na mão de Deus, sempre teve. Está e sempre estará. Mas Deus permitiu aquela situação na vida do Saul para que chegasse até o ponto dele perseguir. Não era vitimismo de Davi. Ele está me perseguindo. Não era verdade. Saul perseguia Davi. Saul tentou matar Davi pelas mãos dos filisteus, depois usando o seu exército, depois ele mesmo quis fazer isso e não pôde. Quis que o Jonatas viesse para o time dele e se aproveitasse da proximidade que ele tinha com Davi para resolver aquilo, mas, o Senhor não deixou Jonatas ser enganado. Jonatas sempre teve, do dia que ele percebeu que Davi não era qualquer um, e ele passou a ter uma afinidade diferenciada com Davi, ele nunca mais retrocedeu na visão dele com relação a Davi. Ele é um traidor, ele está querendo o meu lugar, ele quer o mal de Israel, ele quer o mal do meu pai. Não. A gente precisa disso. Entendi uma coisa, eu vivo de acordo com o que eu entendi, não retrocedo, não recuo, não volto atrás. Então o Saul perseguiu Davi. E por 2 vezes, essa é a palavra do programa de ontem que eu citava, o Davi teve, e claro, sempre com a permissão de Deus, ele teve a possibilidade, ele teve literalmente o alcance de poder resolver aquele problema. Aquela situação desagradável, incômoda, que era o Saul perseguindo injustamente ele, era injusto. Aquilo não era correto. E na primeira vez ainda ele vai, ele não tinha assumido totalmente. Então, sempre lembra desse versículo, porque vai ter momentos que você vai me ver parando e você vai ver o silêncio te lembrando desse versículo. Vivam de acordo com o que você já alcançou. Faltou esse, né, Jonas? Era só esse que faltava, né? Você perguntou a referência. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Mas esse aí se deixa sempre lá no backup, né? Vivam de acordo, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Você vai falar, por quê? Porque veja que o Davi foi colocado como líder daqueles homens. E não era para ele ser liderado por aqueles homens.
Davi foi colocado acima daqueles homens e não abaixo. Então, era para ele conduzir e não ser conduzido. Mas vai saindo, né, o que tem que sair. Ele ouve, há uma pressão, há um movimento daqueles homens na primeira vez. Olha, esse é o dia do qual o Senhor te falou que entregaria os seus inimigos nas tuas mãos. Porque eles estavam num lugar onde o Saul estava acessível, vulnerável, e era somente o Davi ir e matá-lo. E ainda na falta do Davi ir, o aliado ali de Davi, ele disse, eu mato ele num lance só. Né? Um golpe só, é um só golpe eu mato ele. E o Davi, não. E aí aquela cena, né, que a gente sempre imagina na cabeça do Davi indo com todo cuidado. Olha isso aqui, ó. Quando ele corta um pedaço do manto do Saul, a Bíblia diz que ele sentiu-lhe o coração bater-lhe de remorso. Que é até uma palavra que muita gente entra em confusão, em dúvida. Por que ele não se arrependeu? Por que ele teve remorso? Porque essa é uma passagem que, inclusive, ela mostra como funciona o nosso relacionamento com Deus. Quando Davi ouviu aqueles homens falando, mesmo que eles falaram a palavra de Deus, mas não foram inspirados pelo Espírito de Deus, aquela não era palavra para o Davi, para aquela situação, aquilo era carne, aquilo era faculdade da alma, aquilo era vontade comum, igual a gente tem às vezes. Fala, quem nunca pensou, desejou que pessoas morressem? Ai, meu Deus, desculpa, tem gente que agora... meu Deus, o que é isso? Como assim acha desejar que alguém morra? Talvez você já está assistindo esse culto aí, imediatamente à direita de Jesus aí, ó, e nunca teve isso. Então, eu não estou nesse nível. E as pessoas sinceras que eu conheço também não estão. Então, talvez aí está transmitindo. Nossa internet está tão boa que está chegando até no céu. Né? E olha que esses dias aí a gente estava reclamando, hein, Jonatas? A internet nem estava tudo isso. Mas amém. Quanto mais alcance, melhor. A gente, às vezes, já desejou, não estou dizendo que isso aconteça, mas de torcer, querer, ou às vezes até imaginar cenas, né? Se eu tivesse a oportunidade. Ah, mas Deus não está nisso. Deus tem um tempo determinado para cada coisa e para cada pessoa. Deus tem um tempo. Não tem gente, por exemplo, que a gente ouvia há um tempo atrás, que estava para morrer, que só ia entrar numa situação, mas para outra, na verdade, assumir? Tem. Está aí, ó. E está viva. Já teve gente que cruzou o nosso caminho, às vezes teve gente próxima. E uma coisa é ter vontade, outra coisa é aquilo ser de Deus. Então, a vontade ali, comum, o senso comum daquele grupo de homens era o mesmo. Saul morto resolve o nosso problema, mas para Deus o Saul não tinha que morrer ali naquele momento. Saul tinha um propósito na vida do Davi. Então, ó, não foi Deus que falou, não foi Deus quem impulsionou. Quando Davi vai, ele não vai pelo Espírito de Deus. Ele, que era segundo o coração de Deus, não foi segundo o coração de Deus. Por isso, que quando ele faz aquilo,
não foi arrependimento que ele teve, foi remorso. Porque aquilo ali já foi algo que ele percebeu, mas não foi o Espírito, porque o Espírito não levou ele até o Saul. E veja que ainda assim, né, o próprio Salomão nos ajuda a entender que naquele momento da decadência dele, ainda havia dentro dele algo que ponderava, que fazia com que ele distinguisse. Opa, isso aqui não é nisso que Deus está. Isso inclusive responde, né, aquelas perguntas que não tem nenhum propósito que as pessoas fazem. Porque não adianta eu pensar, por exemplo, na salvação do índio, lá no miolo da Amazônia. Não adianta eu pensar na salvação da tribo lá daquele país que eu nem sei o nome da África. Se vier a minha mão, eu vou falar, eu vou mostrar Jesus. Não adianta eu ficar pensando como que Jesus só vai voltar depois que todo mundo comer. Quando vai chegar tal? Deus tem os seus meios. E vamos lembrar que antes de existir qualquer pessoa, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus pode me usar, Deus pode usar agora esse culto, Deus pode fazer chegar um livro, Deus pode fazer o pedaço do jornal voar, cruzar as intempéries da natureza e chegar onde tem que chegar. Mas se Deus não quiser usar nada disso, Ele pode usar o Espírito e pode, pelo Espírito, chegar até a consciência de quem Ele quiser chegar. E aí cada um vai tomar a sua decisão. Então ali bateu-lhe o coração de remorso. Opa, isso aqui, ó, Deus não está comigo aqui. O que ele fez? Recuou. Não continuo com isso. Eu não estou confortável. Com o que ele não estava confortável? Com a falta do Espírito na vida dele. Espera aí, o Espírito de Deus não está mais comigo aqui. Isso aqui não foi Deus, isso aqui não foi a voz de Deus, isso aqui não foi a presença de Deus comigo. Eu não vou adorar a Deus assim, porque não tem propósito na minha vida isso aqui. Tanto que olha o que ele lembra. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Que Deus me livre de tocar no ungido dele. E nem ele, e nem quem estava sob agora a liderança dele, que veja que rapidamente ele ocupa o lugar que ele deixou vago por um tempo. Qual o lugar que ele deixou vago? O lugar de líder, de condutor daqueles homens. Então ele se tornou um conduzido, um liderado por um grupo, quando na verdade o lugar dele era de liderar aquele grupo. Então vai. Ó, esse é o dia que o Senhor te falou, é agora, vai lá, pega o parceiro dele lá. Eu num só golpe eu mato ele. Não. Deixa. Opa, não, nem isso. E aí Davi, ele confirma uma coisa que Deus está trabalhando em cada um de nós, que é o nível de sensibilidade que nós precisamos ter para, ouvir Deus, perceber sinais de Deus. O silêncio é um sinal? É. Deus não falar nada novo é um sinal? É. Algo acontecer e aquilo me tocar é um sinal? É. E eu preciso estar à disposição para ser conduzido por Deus. Minha mente precisa estar aberta para a palavra. Meu coração precisa estar disponível
para Deus falar diretamente a Ele. Por quê? Se o meu coração estiver cheio de sentimento, se o meu coração estiver cheio de vaidade, estiver cheio de mim mesmo, não cabe a direção de Deus, a voz de Deus. Se eu tenho um problema de identidade, eu estou buscando validação em alguém, eu vou acabar fazendo algo que eu acho que esse alguém quer ver, quer ouvir, quer receber, e eu vou deixar de fazer a vontade de Deus. Então ali Davi mostra o nível de sensibilidade que a gente precisa. Opa, está errado isso aqui. Opa, estou voltando atrás, estou recuando, não. Avancei um sinal aqui que Deus estava até aqui. Quando eu passei daqui e eu fui no manto dele, isso aqui não tem propósito, estou voltando, não é para mim, não é comigo. Não quero, não vou me acostumar a esse lugar. Qual lugar? Fora da presença de Deus. Você consegue ver aí na imagem esse tapete claro sobre o piso do altar. É como, então, imagina como se esse fosse a vontade de Deus. A gente não pode se acostumar a ficar fora. Ah, eu fiquei fora, eu estou pisando, eu estou vendo que está diferente. Se eu não corro rápido, até para pisar é diferente. A vida é diferente, a sensação é diferente. A paz, eu posso estar cheio de tensões para lidar, para enfrentar, dificuldades para encarar, mas a paz aqui é diferente. Opa, eu estou onde eu tenho que estar. Eu estou no lugar que eu tenho que estar. Eu estou no tempo que eu tenho que estar. Mas o sentimento, mas eu queria, mas não é para mim agora. Mas eu poderia, Deus não me deu esse sinal para eu fazer, Deus não me deu aval para eu fazer. Eu tenho acesso, mas eu não recebi de Deus, então de quem que eu estou recebendo isso? O quê? Quem que está me influenciando para essa direção? É a mídia? É a rede social que eu estou vendo, acompanhando demais? É um amigo que eu estou mais ali envolvido e estou querendo agradar ele? É o meu cônjuge que está carnal e eu estou ali muito carnal por conta do meu cônjuge, eu estou aceitando, eu estou me acostumando com a carnalidade porque eu estou vivendo algo que eu não vivo comumente. Sensibilidade. Teve uma outra situação que o Davi também podia ter matado Saul, pegado Saul, acabado com Saul, finalizado com Saul. O que ele fez? Não fez. Isso é sensibilidade. É saber o tempo. É saber os limites. É não ver Deus em algo, não continuar naquilo. Não avançar aquele limite que você... esse aqui é o meu limite. Eu estou aqui até onde Deus falou para eu estar. Fazendo o que Deus mandou eu fazer. Permanecer onde Deus mandou eu permanecer. Mas e essa passagem aqui? Eu estava vendo o significado. E um dos significados da palavra calo é insensibilidade. E essa aqui, a passagem que o Davi, primeiro, que ele sai do seu lugar. E nós não vemos em lugar nenhum ele tendo essa direção de Deus. Qual direção? Folga. Deixa lá o exército e você para, folga, relaxa. Que é o que algumas pessoas estão fazendo no espiritual. Não, agora eu vou dar um tempo. Ontem ainda, eu estava falando uma coisa
Até falei que é um testemunho meu pessoal, né? Meu, óbvio, o testemunho é da pessoa, mas o testemunho é meu também, porque eu vi o perigo ali. A gente tem uma oração, depois do cultivo familiar aqui, só com homens, né? E tem aquele grupo que a gente já sabe, aquele grupo que termina o culto, os homens, só homens vêm, e a gente faz literalmente um círculo de oração e cada homem ora ali um pouco. Todo mundo ora, todos os que estão ali. E a hora que terminou a unção, tal, um deles veio, né, e falou, ó, avisa ali o Murilo que eu não vou, porque eu estou cansado, as crianças estão cansadas, a minha esposa lá está cansada, e falou de um jeito pesado, assim, e já tinha falado um pouco antes, né, uma coisa que me incomodou demais, que foi, logo que chegou, as crianças estavam dormindo, assim, realmente exaustas, né, dentro do carro ali, que loucura, ó, as crianças cansadas, olha isso, sabe aquele ar de quem está resmungando, de quem está reclamando, de quem está já questionando se está certo aquilo, sabe, a pessoa veio e falou para mim, olha que loucura, as crianças dormindo, olha aí, ó, olha todo mundo cansado, né? Eu peguei e virei as costas, literalmente virei as costas, mostrando para a pessoa, né, uma reprovação. Aí daqui a pouco a pessoa não se contentou, voltou, né? E eu coloquei um limite ali. Aí depois terminou o culto, a pessoa vem falar, não vou ficar para a oração dos homens, porque está todo mundo muito cansado, eu preciso ir embora, tal. Eu falei assim, eu posso falar alguma coisa ou é só para comunicar, não tem espaço? Não, não, só comunica, já a pessoa saiu. E aquilo me preocupou muito, mas não foi pouco, muito assim, aquilo me deixou tenso até. Fiz o comunicado, né, para o Murilo, a gente começou a oração, e a roda foi andando, né, um orou, outro orou, outro orou, outro. A hora que começou a oração, eu falei, Senhor, a minha oração foi focada nisso. Porque a gente tem, às vezes, alguém que fala, ó, vamos orar pelo fulano, vamos orar pelo Beltrano. Ali eu falei, eu vou orar hoje pelo fulano aqui, eu vou. E eu de verdade ali, eu canalizei ali, falei, Senhor, não considera não as palavras do fulano. Ele não sabia o que falava, tem alguma coisa que influenciou ele, não, perdoa. Não considera não. Senhor, não considera, não leva. Não deixa essas palavras aí repercutirem na vida dele, não. Dá consciência, né? Mostra para ele a verdade. E a pessoa foi embora. Aí acontece algo ali logo na saída. Daqui a pouco estava orando ainda o Jonas, que era a pessoa que seria até o momento a pessoa imediatamente anterior a mim, depois que um termina, outro começa. Eu escutei a pessoa ali sussurrando, né? Que era o sinal também dela, mostrando, eu estou aqui, a hora que o fulano terminar, eu vou orar, né? E ali eu percebi que a pessoa tinha voltado, até fui tentado, né? A não dar esse espaço, mas não, falei, não, amém, deixa eu fazer a minha parte aqui, cooperar com Deus, né? Aí a pessoa orou, fez parte da oração, fez o que devia fazer. Saiu, mas voltou. Você vai dizer, mas era só uma oração. Não era, não. Não era, não. O cara que está chegando hoje aqui, que está visitando a igreja, já teve gente que veio e nem ficou na oração. Nem ficou. Já teve gente que estava visitando a igreja do Brasil, veio, passou, foi embora.
Mas quem está aqui já sabe do peso que isso tem. Já viu os testemunhos. Gente que está vendo o mover de Deus na própria vida e na vida dos seus pares, sabe que aquilo tem um propósito espiritual, que aquilo já tem um peso. Então, a gente pode decidir viver sem o acordo com o que já alcançou, mas não vai sair barato essa vida. Está entendendo? Viva de acordo com o que você já alcançou. Você não quer viver de acordo? Tá bom, a escolha é sua, mas não vai ficar bom. Então, eu fiquei muito grato, mas fiquei assim grato a Deus. Fui embora assim, louvando o Senhor. Ô Senhor, obrigado, amém. Ainda bem que voltou, ainda bem que percebeu, ainda bem que não cometeu esse erro. Porque isso a gente erra. Às vezes a gente fala demais, a gente abre a boca ainda de forma irresponsável, inconsequente. Mas como é bom quando a gente faz igual o Davi errou no manto, mas o que ele fez? Ele voltou. E é o que Deus está fazendo, Ele está chamando pessoas para voltarem. Já na situação da Betseba, ele, no lugar errado, viu uma mulher tomando banho. Ali, ele era rei, ele podia ter mais mulheres. Então, até ali, vamos dizer que ela está tomando banho ali, ele está vendo uma mulher ali, ele teve um desejo de homem, né? Aquilo despertou algo nele. Tudo bem, mas ó como que ele foi até um ponto. Ele ensaiou fazer a coisa certa. Que ele podia ter ido e falado assim, vai lá e traz ela. Ele sabia onde era. Ele podia ter falado, traz aquela mulher. Ele fez certo. Me fala quem é aquela mulher. A gente vê que sempre há chance da gente acertar. Ninguém vai poder dizer no dia do julgamento, Senhor, mas eu nem tive chance. Pensa, né? Pensa o Pedro ali perto, chegar e pegar uma ripa e pá! Opa! Não faz isso não, aqui não. Não. Você tem chance, você teve chance. Você teve chance sim. Vamos pensar na nossa vida. O que é isso aqui do Davi? Vai lá e vê para mim quem é aquela mulher. Aí vem um mensageiro, alguém está escrito, né? Mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. A mulher estava ali já, no colo dele? Não. Chegou a informação que podia mudar tudo ali. Ela é filha do Eliã, ok? Até aí tudo bem? Mulher, esposa, casada com Urias, um dos que servem o exército de Israel. A frustração, já imaginei aquela mulher nos meus braços. Já imaginei aquela mulher com aquela cena dela tomando banho comigo. Já aqui, minha mente já estava assim, aquecida. Vontade. Faculdade forte da alma, né? Vontade, desejo. Mas, tá chegando aqui uma direção de Deus. Porque a informação é apenas uma ferramenta. Mas o que ela gera, que é, conhecimento, temor, ela impõe um limite. Aqui é Deus dando a chance. O que o Davi devia ter feito? Olha, eu vi ela tomando banho. Quer dizer, daqui do terraço do meu palácio, tem uma abertura ali, está descoberta ali a parte onde ela mora. Faz o seguinte,
vai ficar ruim para mim e para ela se ela continuar tomando banho naquele lugar, naquela posição, porque eu não vou mudar o meu palácio. Então ela faz uma cobertura, ela muda ali o procedimento dela. Que ela se dê ao respeito, sabendo agora que eu tenho vista. Agora fala para ela ali, ou então manda alguém ali, manda um pedreiro ali do palácio, alguém faz uma cobertura ali para eu não ter mais essa cena. Porque essa mulher não é para mim. Ela já tem um marido. Essa seria a atitude do homem sensível. Mas o que nós vemos o Davi? Nós vemos um calo. Nós vemos, sabe, algo que ele perdeu a sensibilidade. Porque em vez de ele pegar ali e parar, igual ele parou quando ele estava diante de Saul, e ele ter a humildade, agir segundo o coração de Deus e retroceder. Pera. Não é para mim. Está errado. Não é para mim. Não devo, não preciso disso, apesar de querer. Que veja, Deus não muda o nosso querer. Tem aqui um homem, tem aqui a carne tentando ditar a minha vida. Que ela mostra uma vida prazerosa e ela esconde a vida fracassada que aquele prazer vai me trazer. O Davi devia ter, não. Opa, ainda bem que eu pedi para saber e agora eu sei que ela é casada. Não, em vez de sensibilidade a gente vê um calo. Sabe, um homem ali insensível. E ali ele trouxe para a vida dele, ele trouxe para a casa dele, para o palácio, ele trouxe morte com aquilo, ele trouxe destruição, ele trouxe divisão, porque ele dividiu. Ele trouxe ali um tempo, e não foi pouco tempo, ele trouxe um tempo de dores. Por quê? Porque aquela insensibilidade, aquele calo espiritual. Gente, uma coisa é ter calo no joelho, de tanto que você está orando, é físico. Uma coisa é ter calo ali no dedinho, que você está andando muito com sapato, algo que tem ali uma superfície dura, o couro. Uma coisa é ter calo na mão de quem trabalha com uma ferramenta, braçal. Tem os muçulmanos que têm calo na testa, de ficar batendo a testa ali, tantas vezes nas suas rezas. Esse tipo de calo aí é físico. Ele não é um problema. Ele tem um incômodo. Eu mesmo tenho um calo no dedinho do pé direito e quando ele cresce, não tem jeito, tem que ir lá, tem que cauterizar, tem que queimar ele, tem que cortar ele. Mas o problema mesmo da nossa vida é ter calo espiritual. Porque o calo é insensibilidade, é quando algo você já se acostumou com aquilo. E a gente não pode se acostumar com os limites. Como é que eu me acostumo com o limite? Quando eu fico testando ele, eu fico ali. Opa, é um limite? A Bíblia diz o quê? Se a aparência do mal, afasto. Eu não vou ficar ali, perto. Eu não vou me expor àquilo e ficar me acostumando com aquela imagem, com aquele cheiro, com aquele som. Eu não vou me acostumar com aquele ambiente. Por exemplo, olha a resposta que algumas pessoas precisam, necessitam e buscam. E às vezes, em vez de uma resposta, elas querem que alguém defina a vida delas. Tem gente que vai trabalhar um emprego dentro de uma boate. A pessoa pergunta para o pastor, eu devo ou não trabalhar naquele lugar? A gente não vai dizer para uma pessoa que tem conta atrasada, que precisa de dinheiro, que tem uma família para sustentar, que precisa ter a vida dela independente. Você não vai trabalhar ou você vai trabalhar? Mas olha a resposta.
Você vai para dentro de um antro, você vai ficar horas num lugar onde você está vendo ali imoralidade ser explorada. A imoralidade é praticamente o que gira o comércio. E tudo bem para você? Não, mas eu vou para a igreja. Sim, quanto tempo você passa? Você passa 8 horas também? Mas ainda que passasse, uma exposição por um tempo não vai te dar o mesmo resultado da outra exposição pelo mesmo tempo. São pesos diferentes, são interações diferentes. A pessoa fica um tempo no ambiente, ela vai se tornar parte dele. Ou ela vai contagiar aquele ambiente e ela vai mudar aquele ambiente, ou ela vai se tornar parte dele. Então, uma pessoa, eu nunca vi alguém que foi trabalhar numa boate, a boate inteira se converteu. Uma pessoa que foi trabalhar num prostíbulo, o prostíbulo inteiro se converteu. Não é assim que funciona. Ali já é a aparência do mal, então fuja da aparência do mal. Ah, a proposta é boa, o salário é bom, mas o resultado não vai ser. Ah, eu estou num relacionamento que eu me senti desconfortável para tomar ceia. Ah, quantas vezes eu já ouvi, eu não tive uma relação sexual, mas a gente tem algumas coisas que eu fico desconfortável. Você está acostumando com aquilo, daqui a pouco outras coisas vão acontecer também. Então, recua. Olha, eu trabalho num lugar que a gente tem que falar umas mentiras. No começo me incomodava, agora já é mais normal. Opa, isso é, meu Deus do céu, para! Você está formando um calo espiritual e não está percebendo. Pode olhar aí, Não olha para o cotovelo, para o dedo, para a mão, para o joelho. Não olha para o teu coração, já tem um calo se formando. Se está acostumando, tá? Tem coisas que já estão se tornando normais. Não pode normalizar. Mulher do Urias. Faz o seguinte, pega aí, Pega aí um carneiro aí, pega uma novilha, manda para ela aí, Pede desculpas que eu estava indo lá tomar banho, mas a partir de hoje fala para ela fazer uma cobertura na casa dela, para ela tomar banho do outro lado lá da casa dela, para ela entrar dentro da casa dela, fazer alguma coisa, não aceito mais, tá? Não é para mim, não é para ela. Então, dá a direção do palácio. Inclusive, vamos fazer o seguinte aqui, Vamos fazer uma lei boa? Vamos fazer uma lei boa aqui, Sou rei, estou aqui para ajudar todo mundo e, claro, para eu crescer, o povo crescer. Vamos fazer uma lei boa aqui, Avisa as mulheres casadas aí que quando elas estiverem terminando seu período da menstruação, né, que elas têm que se despir todas aí, fazer uma boa limpeza, para que essa região aqui, esse lado aqui, o lado do palácio aqui, para nenhuma ficar exposta, entendeu? Porque vai dar para a vista do meu terraço. Vamos subsidiar isso aí, fazer uma cobertura, avisa os maridos aí, entendeu? Porque não está certo. Não está certo isso. Se a mulher é solteira, está disponível, né? Se ela pode ser esposada ainda, tudo bem. De repente aí eu estou olhando, observando uma mulher que é lícita para mim, para ela, não vou falar nada, mas as casadas não. Isso aí não está correto. Porque eu não vou deixar de vir aqui para o meu terraço, meu palácio, mas elas podem evitar isso. Então vamos todo mundo trabalhar aqui para a mesma coisa boa. Não, ele não fez, ele foi lá e se aproveitou. Não, ele se aproveitou dela, ele fez uso da autoridade, do lugar, né? De uma série de coisas, ele se aproveitou dela. Tanto que ele mandou trazê-la. A Betseba não foi lá
e se jogou. Ela não foi lá, igual fez esqueci o nome da moça lá que pediu a cabeça do João Batista. Ela não foi dançar ali na frente do Davi, não, não, não. O Davi teve, todo o tempo ele teve controle. Esse versículo é o versículo do meu status do WhatsApp. O meu futuro está nas tuas mãos. Salmo 31:15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. O que quer dizer isso? A gente tem vontades, a gente tem desejos, a gente às vezes aspira a coisas que tá fora do nosso alcance. Só que às vezes essas coisas, elas se aproximam do nosso alcance. Às vezes, a gente tem uma vontade maior por essas coisas do que a percepção e a gratidão pelas que a gente vive. E a gente pode trocar o que não tem, mas quer muito, pelo que já tem, foi conquistado, foi dado, foi abençoado. E às vezes uma vontade não tem bênção, tem destruição, tem armadilhas, tem morte, tem humilhação, tem derrota. Mas o que potencializa aquilo? Vontade. O Davi teve desejo carnal por aquela mulher. E ele passou por cima. Ele não teve sensibilidade espiritual para, peraí, não foi para isso que eu me tornei rei, não. Eu não vou fazer esse comparativo aqui, mas no conjunto, eu imagino que Abigail era um conjunto mais interessante do que a Betseba. Por quê? Porque primeiro a Bíblia diz que ela era muito bonita. Nós vemos que ela era uma mulher sábia, dinâmica. E uma mulher que chegou já acrescentando na vida do Davi. Já chegou acrescentando. Chegou já, né? Vamos dizer assim, Abigail chegou com um charme diferenciado diante do Davi. E veja, o Davi não passou, ele não cruzou nenhuma linha que ele não devia cruzar com Abigail. Opa, você é tão interessante, você é bonita, sabe? O que você está fazendo com aquele tolo ainda? Não, vem casar comigo. Não, ó, ela veio, falou com ele ouviu, respeitou, ela voltou, ele esperou. Ele esperou o tempo dele na vida dela. Quando chegou o tempo dele, ele ocupou o lugar dele. Aqui ele saiu do lugar dele. Ele saiu do lugar de dominador, de autoridade. O lugar dele, do homem sensível. O homem segundo o coração de Deus. Para ser o dominado por um desejo carnal. Para ser o homem conduzido, manipulado, fraco, imediatista, cego por uma paixão momentânea. E é disso que o Senhor está falando. Tem dentro de cada um de nós os dois Davis. Sim, tem dentro. Tem dentro de mim. Tem dentro de você o Davi que é humilde. Opa, errei aqui, ó, o manto. Não finquei a lança nele, mas o manto já está errado. Não é para mim. Deus está no domínio disso. Eu quero o domínio de Deus, ó. Saul está aqui, ó.
Não tem nada contra você. Estão enchendo a sua cabeça, você está errado, está aqui, ó. Longe de mim, que Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. A própria Abigail. Davi não ia matar todos os homens daquela família? Qual que seria a dificuldade de já desposar aquela mulher já aquele trouxa? Ah, não, minha filha, não perde mais tempo com aquilo ali, não. Ele não vai vir tirar você de mim, não, aqui, ó. Não, tá bom. Se é mulher dele, você vai continuar sendo. Olha o que acontece. Dias, o homem morre. A mão do Davi, limpa. A mão do Davi limpa. A vida do Davi, prosperando. O futuro do Davi, prosperidade, generosidade de Deus, pureza. O caminho de Davi, livre. Mas às vezes é torto, às vezes é áspero, mas esses o Senhor aplana, endireita. Mas quando eu coloco obstáculo no meu caminho, Deus não mexe. Quando eu derrubo uma torre na minha estrada, Deus não mexe. Deus vai respeitar, Deus quer cooperadores. Tem gente que não coopera nem consigo, nem com Deus. Sensibilidade sim, calo não. Não existe calo espiritual, existe calo do corpo. Calo espiritual é insensibilidade. É relaxo, é você já ter se acostumado com coisas espirituais. Essa semana eu falei do batismo. Depende quanto tempo você ouve falar de batismo. Quem crer e for batizado será salvo, até hoje não batizou. A santa ceia do Senhor. Não é tudo, não é um monte de coisa, não é uma lista. Não são 613 ordenanças que Jesus disse. Ele disse, fazei isto em memória de mim. Mas todo mês tem. Não, eu não vou na igreja o ano inteiro, mas no final do ano eu passo lá na virada, eu vou de branco, eu faço. Não se acostuma com as coisas, com as obras espirituais. Não trate comum o que o Senhor tem por santo. Não passe os limites. Que essa palavra está refrescando a sua consciência. Essa palavra é uma palavra de regeneração de consciências. De gente que já estava no caminho da podridão, no caminho da destruição, no caminho da derrota, se acostumando com o que é insensato, com a injustiça, com a mentira, com a lascívia. Mas o meu casamento não vai bem. Meu cônjuge não me dá a atenção que eu recebo de tal pessoa. Eu não tenho mais não sei quanto tempo intimidade com o meu cônjuge. Isso. E isso te dá, segundo a Bíblia, isso te dá o que mesmo? Vamos lá, isso te dá motivos de orar mais. Isso, você achou que eu ia falar o quê? Que isso te dá acesso a pecar, a trair. Mas o meu patrão. Eu sou grato a Deus e sou grato à minha mãe. Esses dias eu estava contando essa história para alguém ainda. E, em nome de Jesus, essa história vai gerar outros livramentos. Eu era garoto. E eu trabalhei para um senhor. O nome dele era Augusto, inclusive. Eu saí de um trabalho. Fiquei um tempo ali buscando, aí me apareceu um trabalho de armador de ferragem, armador de ferragem, numa fábrica de placas de concreto. Então esse cara era aquele Labão, assim, insensato, injusto, malandro.
E quando eu fui lá trabalhar, ele chegou, me apresentou, era menor de idade, tinha ali, eu creio que eu tinha 14 anos na época, eu não tenho certeza, mas é por aí. E eu fui trabalhar e, você vai fazer isso, tal, que armador de ferragens é aquela pessoa que faz tem aqueles postinhos de concreto, eles têm uma armação, né, de ferro, que é com base de arames, e aquele formato todo é por uma armação de ferro. Então, a minha função, meu emprego era ser armador de ferro. Então, quando chegasse ferro, conferir o ferro, conferir o arame, cortar o arame, né, dobrar o ferro, tem que dobrar o ferro, né, ele é aquele formato de 45 graus. E depois montar as armações de ferro e deixá-las ali no lugar adequado. E jogar óleo ali no ferro, para o ferro o ferro que ficaria mais tempo ali não enferrujar, né, não oxidar, enfim. Ok, combinou o salário comigo e o horário que eu iria trabalhar, que isso era meio período. Eu ainda estudava de manhã e trabalharia à tarde, seria aquele meio período. Ok. Primeira semana foi só aprendendo como fazer, né? Então, o rapaz ali, que era o mestre de obras da empresa, me ensinou, mostrou tudo, onde fica, tal, ferramenta, tal. Eu lembro que quando terminou a primeira semana, minha mão estava em carne viva. Não estava acostumado com aquilo. Você está ali do dia inteiro com uma torquês ali, né, alicate, ferro, que te dão luva, mas é o tipo de coisa que você não consegue ficar usando luva, você tira a luva e vai e tal. Eu pensei, meu Deus do céu, não vou aguentar não. Minha mão era aquela mãozinha ainda de garoto que não tinha pegado no pesado, mas amém, eu quero dinheiro, não queria ser dependente dos meus pais. E fui. Aí começou o trabalho, segunda semana foi aquela adaptação da mão. Terceira semana, aumentaram uma função, mas não um salário. Era para ter 6 pessoas trabalhando e fazendo todo o trabalho. Só tinha 2. Aí aumentaram uma função, além disso você vai ter que fazer também a parte lá de ajudar a carregar não sei o quê. Depois aumentaram mais uma função, acumulando 3 funções. E aí, de vez em quando, que era quando tinha que finalizar lá as placas, que a minha parte era só poste. Então, praticamente toda a parte do poste eu estava fazendo. Aí nas placas, como só tinha um, que era o mestre de obras, eu ainda tinha que ajudar ele na finalização, porque não dá para fazer sozinho, que era hora de desinformar, né? Ok. Trabalhei 1 mês, desempenhando de 3 a 4 funções. Recebendo o mesmo salário. Não recebi. Recebi metade, é aquela história, daqui uma semana, tal. Segundo mês, mesma coisa. Todo dia, ainda até mais tarde, trabalhando todo sábado, que não era o combinado. Quando terminou o segundo mês, falei, não, pelo menos termina de pagar o primeiro. E foi uma luta. Aí passou o segundo, deu uns dias, o primeiro mês terminou de ser pago. O segundo nem começou a ser pago. E foi. Eu trabalhei até eu ter a certeza que ali era só perda de tempo. Que eu não ia receber, o cara mentia, né? Enfim, não pagava, e o serviço estava ali acontecendo, e o povo pagando ele, porque senão não teria como pagar duplicata de ferro, de concreto e tal. Enfim, eu trabalhei um tempo ali, eu tinha até um dinheiro considerável para receber, e toda vez que eu ia era uma desculpa e tal, até que um dia eu falei, hoje eu vou receber o dinheiro. Eu vou lá, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu estava tão revoltado, aquela coisa de quem é adolescente ainda, né? Você acha que você pode fazer de tudo. E realmente eu estava transtornado, né? Eu tinha vivido algumas coisas naqueles dias também, que sabe quando tua vida não vale muita coisa? E eu acredito que aquele dia minha mãe viu, né? Ele não está com cabeça para isso não está, né? Bom, minha mãe é na igreja. Minha mãe estava ali ouvindo a palavra e certamente deve ter ouvido alguma, né,
algum aviso tal, e eu lembro que eu estava indo, isso era um sábado ainda, e ela, não, você não vai, e tal, até que ela se impôs, né? E ela realmente, não era comum isso, mas ela se impôs de uma maneira que eu não passei aquele sinal. Não foi Deus, foi a minha mãe. Resumo, não fui, fiquei naquela amargura, aquele descontentamento. Ela disse que era para eu esquecer aquilo, que Deus ia me imagina falando para alguém, Deus vai te restituir, né? E eu, tá bom. Mas enfim, passado alguns dias, chega a notícia por um conhecido meu que já tinha trabalhado lá, que o rapaz que trabalhava comigo, que era o encarregado, foi cobrar esse mesmo Augusto. E quando foi cobrar esse Augusto, o cara teve um ataque, teve um infarto e morreu ali, na hora da cobrança. Aquilo, o dinheiro para mim assim ficou, eu me senti assim como se eu tivesse recebido o dinheiro 10 vezes mais. Você vai falar assim, por quê? Você se vingou? Não. Nem longe disso. Na hora eu entendi o livramento na minha vida que como que eu ia conviver com aquilo, sabe? Depois, se fosse eu. Você vai lá, de repente, cara, não, eu vou te pagar semana que vem, pode ter certeza, você vai lá, pega o colarinho dele ou dá um grito, sei lá, que ninguém, só tava os dois, ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Né? A secretária estava do lado de fora da sala, não viu, não tinha câmera na época, tal, enfim. E a versão é essa. Não tinha marca nele, nada. Mas aquilo eu falei, meu Deus, podia ser comigo. Tinha tudo para ser comigo. Acontecer comigo, diante de mim. E depois aquele peso, aquela culpa, aquela marca na vida. E assim, Deus usou a informação. Deus usou, colocou um limite. Eu já passei limites que a minha mãe, que meu pai me impôs, que tanta coisa na vida me impôs, mas aquele eu não passei, aquele simplesmente tá bom. Não vou, eu podia ter dito, não, tá bom, não vou, ó, tá aqui minha bicicleta, tá vendo, não vou sair, então, ó, vou jogar bola, vou dar uma volta ali, e sair daí do mesmo jeito. Quem chega num lugar de bicicleta, chega a pé também, pede carona, pede a bicicleta do amigo emprestado e vai do mesmo jeito. Não vai naquele momento, mas vai em outro. Eu não fui, simplesmente eu peguei e respeitei. Eu não sei o que Deus usa na tua vida. Esse culto. Que limites ele tem? Ele está resgatando agora, dizendo, tá vendo ó, isso aqui? Esse incômodo. Tá vendo essa sensação que você tem de que algo não está certo? Respeita. Não se acostuma com o limite de santidade que você já recebeu e já estabeleceu com Deus. Opa, não, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais falar assim. Eu não vou mais tratar tal coisa como se ela fosse comum, porque não é. É santo, é espiritual, é puro, é importante. Não aceita ser uma pessoa de calo espiritual. Não abra mão de ser sensível. De perceber Deus falando numa mensagem e aquilo se tornar sua regra de vida. De reconhecer uma promessa e saber, isso é para mim. Não importa a fase que eu estou vivendo. Não importa o que está acontecendo. Deus falou, isso calou fundo do meu coração, então eu tomo posse. E eu vou alimentar isso agora, com as minhas orações por isso, com as minhas declarações por isso, e eu vou viver isso. Tem coisas que Deus permite, tem coisas que Deus faz chegar até nós como um teste, para ver o nível de dependência, para ver o nível de temor, para ver o nível de submissão a Ele.
E eu digo, passa nos seus testes. Se tem algo que você hoje percebe, eu passei do limite, volta, recua, seja humilde. Mas tem mais gente envolvida. A pessoa mais importante envolvida na sua vida é Deus. A decepção que importa é a com Deus. Você não vai se decepcionar com Deus. Mas Deus decepcionar com você vai mudar o propósito dele na sua vida. Saul decepcionou Deus. E a expressão que foi usada, pois eu o rejeitei como rei. Deus levantou Saul como rei. E Deus depois rejeitou Saul como rei. Davi não foi rejeitado como rei. Ele errou. Ele falhou. Mas ele consertou. A duras penas e um preço altíssimo. A gente vai pagar preços altos na vida, mas que sejam os preços certos. Porque alguns preços que Davi pagou, altíssimos, não foram os preços certos. Foram consequências de erros, por falta de sensibilidade. E se tem calo aí espiritual, se tem coisas aí que já se acostumou, a aparência do mal se tornou normal, padrão, volta atrás. Olha a palavra que a gente teve no jejum. Volte ao primeiro amor. Tenho isso contra você. Volte. Veja onde os seus caminhos te levaram. Quando é o caminho de Deus, é difícil. Às vezes parece demorado, mas o caminho de Deus te leva para uma coisa. Te leva para a vitória, viver propósito, ser abençoado. Agora, os seus caminhos podem ter prazer no meio, mas não vão te levar para um bom lugar. Pega aí o seu propósito, restauração, e vamos falar com Deus agora. Com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração, a sua fase é de sensibilidade ou de calo? Você é o Davi diante de Saul, em desvantagem, sem aquele mesmo aparato, aparentemente numa condição inferior, subordinado, mais sensível, mais atento, mais dando cada passo, segundo cada passo que o Senhor te dá a direção? Não perca isso. Não perca isso. Não troca isso por facilidade. Não troca isso por prazer. Não troca isso por relaxamento. Não. Para de repetir essa frase, inclusive. Eu preciso relaxar um pouco. Não precisa, não. Você precisa estar debaixo da nuvem que nós ouvimos ainda semana passada. O nosso tempo está nas mãos de Deus. Às vezes a gente formata baseado na média, né? O que a gente está vendo, assistindo, ouvindo, o que está perto de nós e que nos influencia, positivo ou negativamente. Não, eu queria agora que o meu tempo de vida fosse de tal forma. Eu queria estar desfrutando, eu queria estar vivendo, eu queria estar comendo, eu queria estar em tal lugar. Opa! Atenção à nuvem. Se a nuvem está parada, você está no lugar que você tem que estar. Se a nuvem está em movimento, acompanhe o movimento. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro agora. Pedindo ao Senhor que corações sejam tocados. Que pessoas sejam, meu Deus,
direcionadas pela palavra e não por sentimentos, não por emoções, não por vontade, não por desejos imorais, desejos, meu Deus, da carne, desejos de cobiça, de ganância, mas que cada uma seja conduzida, que seja dirigida, que seja, meu Pai, sensível ao toque do Teu Espírito, que seja sensível, atenta e rápida em atender cada palavra Tua, cada direcionamento Teu, Senhor. Eu oro para que cada um de nós não venhamos relaxar, não venhamos nos entregar a situações, a vontades, a desejos, mas que venhamos estar, meu Pai, acompanhando cada direção Tua, que não nos acostumemos com as coisas espirituais ao ponto delas deixarem de ter a importância que elas têm, meu Deus, porque o mais importante é o Senhor, estar conosco. É estarmos como eu estou aqui agora, dentro desse quadrado, é dentro da Tua vontade, cumprindo com a Tua vontade, atendendo ao Teu chamado. Eu oro, Senhor, e peço agora que aqueles que passaram da linha, meu Deus, que o Senhor estava, que voltem, e eu declaro agora em nome de Jesus, pessoas voltando, retornando à vontade, voltando ao santo, voltando à pureza, voltando ao quebrantamento, voltando a viverem de acordo com a vontade do Senhor. Traz, Senhor, toca, incomoda, Senhor, mostra o limite, coloca claramente para essa pessoa, onde está a Tua vontade, onde está, meu Deus, a Tua vontade para a vida dela, que ela veja, que ela ouça, que ela perceba e que ela retorne. Eu declaro que cada calo espiritual, cada, meu Deus, distorção, cada relaxamento, cada, meu Pai, situação já de acúmulo, de costumes, de regras, e que cegaram, entorpeceram, distorceram, meu Deus, o entendimento dessa pessoa, que caiam por terra, que ela volte ao primeiro amor, às primeiras obras, que ela volte à condição de sensibilidade para ouvir a Tua voz e para atender ao Teu chamado, para cumprir com a Tua vontade, para estar sempre debaixo, meu Deus, de onde está a nuvem do Senhor. Eu concordo agora com cada clamor desse dia, dessa manhã, por restaurações, por curas, por libertações, por pessoas voltando à família da onde saíram e não deviam ter saído, pessoas voltando para o casamento, filhos voltando a se relacionarem com os pais, pais voltando a se relacionarem com os filhos, de portas sendo abertas, de situações sendo, meu Pai, restituídas, dinheiro sendo restituído, de áreas, meu Pai, que estavam em escombros, que tinham se tornado entulhos, sendo restauradas, de obras sendo feitas, reconstruções acontecendo, e o Senhor nos usando como instrumentos para isso. Eu creio na obra, eu creio na unção e declaro que a unção do Senhor venha despedaçar cada jugo, quebrar maldições e assegurar, meu Deus, que a palavra que o Senhor enviou para nós se cumpra. Porque maior do que eu quero, maior do que eu pedi é a palavra do Senhor. E eu declaro que ela se cumpra desde as vírgulas, os pontos, até as grandezas e coisas, meu Deus, que estão muito além de nós.
eu declaro cumprimento de promessas, eu declaro restaurações, eu declaro transformações, eu declaro obras sendo estabelecidas e não mais indo como iam durante toda a vida e até, meu Pai, gerações anteriores. Eu declaro, meu Deus, muros, cidades sendo levantadas, construídas, edificadas e sendo, meu Pai, solidificadas e perpetuadas pelo poder do Senhor. Eu concordo com cada clamor, eu concordo com cada oração, eu concordo com milagres, eu concordo com despertamento, com levantamento dessa pessoa espiritualmente e ela sendo, meu Pai, estabelecida, ela sendo abençoada, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém.